Bom dia, irmãos. Feliz sábado, igreja. Isso aqui é o protocolo que a gente está tendo que se acostumar nos dias de hoje, né? Eu confesso a vocês que exatamente um ano atrás eu tive o privilégio de estar aqui, se eu não estou enganado, na mesma segunda semana do mês de janeiro. E eu gostaria de dividir com vocês essa alegria porque é uma bênção, sabe? Quando você é convidado para poder falar em nome desse Deus maravilhoso, e é muito gostoso poder se colocar à disposição disso. Não só eu, como muitos de nós, né, estamos nos deparando com situações bem adversas no dia a dia de hoje. A gente sabe que tem pessoas ao nosso lado, pessoas que trabalham com a gente, que não estão nem aí para a pandemia, não estão nem aí para se preocupar com o outro, com a situação do outro. Mas a gente sabe também que tem muita gente muito preocupada, tem muita gente muito nervosa com isso. E as pessoas que convivem comigo sabem. A mensagem que eu trouxe nesta manhã, ela é inspirada por Deus, essa mensagem não é minha. E quem convive comigo sabe que eu só sou o carteiro. Essa mensagem foi enviada de Deus para mim e para você. E todos nós entramos à igreja, ou você que está aí em casa, pode ter certeza, foi a melhor escolha que você fez hoje. Não por mim. Humildemente eu gostaria de pedir agora que vocês tirem o foco de mim, do meu linguajar, do meu sotaque, e que vocês prestem atenção na mensagem, porque é um presente de Deus para vocês. A gente entra na igreja às vezes na esperança de ter algo novo, na esperança de sair transformado. A gente assiste, né, que a gente agora está tendo que se adaptar, na esperança de sair transformado. Mas uma coisa eu digo para vocês, Deus tem uma promessa hoje, de a gente sair feliz. Esse é o meu desejo nessa manhã. O título que eu escolhi para o sermão desta manhã é o primeiro discurso de Jesus, como o Carlos já fez uma boa apresentação. Nada mais é do que o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 5, um dos sermões mais conhecidos de Jesus, o menos entendido e o menos praticado, se formos bem sinceros uns com os outros. Mas para que a gente possa abrir a palavra, né, para que a gente possa se alimentar do pão da vida, eu só queria deixar um detalhe antes de nós fazermos uma oração por isso. Normalmente, o autor da Bíblia ele não dá detalhes de como as pessoas reagiram a alguns tipos de sermões, a alguns tipos de palavras, mas neste dia aqui ele deu, e nós vamos verificar isso. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra com Deus. Bondoso Deus, amado Pai, que privilégio, Senhor, poder levantar, que privilégio poder respirar, que privilégio poder estar aqui, Senhor, para que possamos nos alimentar da Tua Santa Palavra. Te pedimos agora, meu Deus, que não seja mais eu, que simplesmente usado como um mensageiro para Ti, Senhor, que as Suas palavras possam sair da minha boca, mas que sejam feitas segundo a Sua vontade e que possam atingir aqueles que assim o esperam. Tudo isso te pedimos, meu Deus, não porque haja mérito em nenhum de nós, pecadores. Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu vou só começar a cronometrar aqui, porque a gente tem uma questão de tempo. Eu vou começar a ler para vocês o que está lá em Mateus capítulo 5, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês. Mateus capítulo 5. Amém? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando que por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois
perseguindo aos profetas que vieram antes de vós. Esse é o começo do Sermão do Monte. E eu falei para vocês que a gente ia lá para o final, no capítulo 7, um pouquinho mais à frente aí, nos versos 28 e 29. Vamos ver a reação das pessoas que assistiram aquele sermão naquela época. Jesus acabou de proferir estas palavras e estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava com autoridade, não como os escribas. Quem eram os escribas naquela época? As autoridades de Bíblia, né? Aqueles que ensinavam as pessoas o que era Deus, o que Deus fazia, o que Deus deixava de fazer, mas na versão deles. O Sermão da Montanha, como a gente colocou e eu propriamente já disse, é o primeiro discurso de Jesus em público. Jesus podia ter usado esse tempo para falar qualquer coisa. Ele podia ter falado dele próprio, ele podia ter falado do tempo que ele ia estar aqui, ele podia ter falado dos seus milagres, ele podia ter falado de tudo. Mas qual foi a primeira palavra que Jesus falou? Bem-aventurados. Para que a gente possa entender a mensagem dessa manhã, assim como os discípulos daquela época e as multidões ficaram maravilhadas, a gente precisa entender uma das principais funções da Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia existe de acordo com ela mesma, ela é inspirada por Deus para nos ensinar uma nova forma de linguagem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente abre a Bíblia e lê a Bíblia lá no princípio, então a gente constata que o quê? A Bíblia é feita de palavras. Logo, cada palavra tem o seu significado. E como o próprio Carlos já colocou aqui, nem toda palavra tem o seu significado literal. Só que a gente sabe que existem traduções, versões, e muitas das traduções são feitas ao pé da letra, concorda? Só que nem toda tradução feita ao pé da letra dá a ênfase do que a própria palavra queria explicar. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. O nosso futuro depende muito de como eu e você interpretamos o que a Bíblia vem nos dizer. Eu vou dar um exemplo para vocês de como as palavras não têm sentidos literais nas nossas vidas. Eu tenho um casal de filhos, agora eu tenho mais 2, mas eu tenho um casal de filhos. O meu segundo, o mais novo, aquele rapaz que está ali, ó, levanta aí, Dudu, eu sei que você vai ficar um pouquinho constrangido, mas levanta aí para a rapaziada te ver, olha o tamanho dele. O Eduardo tem 14 anos, eu aqui, quem vos fala, eu tenho 53. Quando eu vou chamar o meu filho, sabe como é que eu chamo ele? E não é gíria não, sabe como é que eu chamo ele? E aí, velhinho? Não era para ser ao contrário? Vocês veem como que não é literal? Mas eu vou explicar por quê. Porque quando ele era bem pequenininho, ele gostava de assistir o desenho do Pernalonga, e a rapaziada aí da minha idade, né? Deixa para lá essa parte. Quando a gente assistia o desenho do Pernalonga, no final aparecia um porquinho, que era o Gaguinho, e o porquinho falava assim: por hoje é só, pessoal. Ele amava escutar isso. Ele ria, olha lá, ele ria até hoje. Eu falo isso até hoje. Assim é a Bíblia. Você vê, eu chamo ele de velhinho. Assim é a Bíblia. Tudo tem o seu significado, tudo tem a sua explicação e nem sempre é literal. Uns de nós somos mais sensíveis do que os outros. Aí é que entra a interpretação e a linguagem. Sabe o que eu sou feliz hoje? Por ter entendido que a Bíblia ela tem uma linguagem. E se ela tem uma linguagem, ela muda o quê? Minha percepção da realidade. E se ela muda a minha percepção da realidade, ela muda o meu modo de viver. Isso é só por Deus que acontece isso na nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que significa a palavra religião na Bíblia. Vocês vão ver. Acompanhem comigo, é um livro um pouquinho difícil de achar, lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse, o livro de Tiago, no capítulo 1, 27. Acompanhem comigo, quem puder ler. Você que estiver em casa também, se está no seu smartphone, alguma coisa, até mais rápido para vocês acharem. Nós vamos ver o que significa a palavra religião na Bíblia. Tiago 1, 27 diz que religião é agradável aos olhos de Deus. E sabe que religião é essa? Está falando lá? De visitar as viúvas, os órfãos, que eles eram o quê? Minoria nos tempos de Jesus. Agora, hoje em dia,
Vocês me perguntam. Então, o que é religião hoje em dia? A grande maioria que congrega, que convive, que é cristão, vai me responder. É ter comunhão com Deus. Agora, qual que é uma das maiores promessas que a Bíblia tem, que tudo que for ser falado aqui é baseado na Bíblia. Eu já falei que não sou eu quem vos fala. Uma das maiores promessas está lá, que fala que a perseverança dos justos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está lá em Apocalipse 14, 12. Agora, uma das coisas que mais me toca, porque olha, eu agradeço muito a Deus, eu esqueci até de fazer esse comentário, agradeço muito a Deus pelo berço religioso que eu tive. A minha mãe me ensinou religião. E se um dia eu conseguir ser 10% humilde do que o meu pai foi um homem humilde, eu vou ser um homem humilde. A minha mãe ensinou a religião e os meus pais viveram a religião que a minha mãe me ensinou. E um dos textos que mais me toca desde criança é a hora que Jesus colocou assim, ó, novo mandamento vos dou. Onde a gente fala muito de mandamento, minha família, por parte de pais e irmãos, são todos católicos. E aí eles se sentem agraciados a hora que eu falo, novo mandamento vos dou. O que é o novo mandamento que a Bíblia fala? Que ele está lá em João 13, 34 a 35, se você quiser conferir em casa. Ame ao próximo, assim como eu, Jesus, vos amei. Porque o primeiro mandamento era, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas como que alguém pode amar ao próximo, se ele às vezes não tem nem amor próprio, e ele tira até a própria vida? Aí Jesus veio a este mundo e falou, amem ao próximo como eu vos amei. Porque como a gente pode amar se a gente não tem amor próprio? Para a gente poder amar, a gente tem que se amar primeiro. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou dar um outro exemplo, que está lá em Salmo 53, 1. Se eu pudesse fazer uma enquete aqui, eu não quero entrar no âmbito, porque isso aqui é muito sério, mas se eu fizesse uma enquete aqui, eu tenho certeza que até as crianças iam responder. Quando você sai na rua, você pergunta na comunidade, você fala para um amigo, que você pergunta, o que é um ateu? Acho que 90% das pessoas vão responder o quê? Ateu é o que não acredita em Deus. Está vendo? Isso é uma visão da sociedade. Mas a Bíblia, o que ela fala? Vamos lá, em Salmo 53, 1. A Bíblia fala que aquele que não crê em Deus não é ateu, ele é insensato. Olha a explicação que a Bíblia dá. E outra coisa, da mesma maneira, existem aqueles que vivem como se Deus não existisse. Que grupo é esse? O ímpio. O ímpio vive como se Deus não existisse, porque a forma mais clara de a gente explicar o que é o ímpio, aquele que maltrata o outro. Logo, se eu maltrato o outro, eu maltrato uma criatura de Deus. E se eu maltrato uma criatura de Deus, eu vivo como se Deus não existisse. E isso está lá em Provérbios 24, 15. Agora, olha só, vocês veem quanta mudança, quanta diferença quando a gente consegue analisar a Bíblia por um outro ângulo. É muito gostoso isso. Mas a essência do que Jesus diz aqui não é aquela em que nós fazemos parte de uma religião onde só simplesmente somos batizados. Religião é o quê? Religião é ação. Eu sei que é difícil hoje falar para você que a gente precisa sair visitar os órfãos, eu sei que está difícil, está complicado. Mas eu falo, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. Eu, em meio a muitas coisas, tenho feito algumas coisas. Eu sei do seu potencial, eu sei o quanto você pode. Agora, voltando para o título do sermão de hoje. Qual que foi a primeira palavra do discurso de Jesus? A primeira palavra que ele disse foi o quê? Bem-aventurados. E quando a gente fala, normalmente também, bem-aventurados, se eu levantasse aqui uma outra enquete, bem-aventurados, você pergunta para a grande maioria, principalmente da igreja, seria o quê? Felizes. Né? Normalmente o que a maioria das pessoas responderiam seria felizes. Mas aí, quem quer ser feliz aqui? Que eu falei que hoje a gente ia sair um pouco mais feliz. Quem quer ser feliz aqui? Agora eu vou inverter a pergunta, eu vou mudar a pergunta. E o que é ser feliz? Vocês já pararam para pensar literalmente o que é ser feliz? A gente está falando o que é literal, o que não é literal. Vocês já pararam para pensar o que é ser feliz? Se eu fizesse aqui a enquete, eu tenho certeza que teriam muitas das respostas. Mas para a grande maioria da rapaziada, dos jovens, dos antenados, ser feliz hoje seria o quê? Ter, muitos likes, 1000 curtidas. A grande maioria das pessoas aí fora que ainda estão preocupadas com coisas deste mundo, hoje seria quanto mais eu tenho, mais eu sou. Vocês veem como isso é complicado? Agora, a Bíblia fala que isso é ser feliz?
A Bíblia não fala que isso é ser feliz. A Bíblia deixa bem claro quando Jesus fala: bem-aventurados, felizes, abençoados são os humildes, os pobres de espírito. A felicidade não tem nada a ver com o seu estado de alegria ou de tristeza, sabe por quê? Porque nós somos objetos da ação, atenção e da bênção de Deus. E às vezes a gente fica buscando a tal da felicidade. E a felicidade está aqui, ó. Está aqui dentro. Está na sua comunhão, na sua paz. Quem não tem paz não dorme. Você só dorme quando você está em paz. É só Deus que pode dar. Agora, na época de Jesus, como toda a comunidade, na época de Jesus tinha um grupo que se achavam no direito de ser os bem-aventurados. Estou eu de novo, né? Nossa, acho que eu estou trazendo muita enquete aqui hoje. Mas quem que vocês acham que seriam os bem-aventurados na época de Jesus? Os fariseus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, todos nós sabemos, eles guardavam todas as leis, as da Bíblia e as que eles fizeram, que não eram poucas, né? Eram muitas as leis. Aí outros achavam que eram os que tinham boa saúde, outros achavam que eram os que tinham posse. Mas isso, estou falando lá daquela época, né? Hoje em dia não, acho que não é assim, é lá do passado. Curioso, gente, como é tão semelhante hoje. Aí é que entra o poder divino, sabe por quê? Quando a gente vê que Deus tem o poder para fazer diferença na minha e na sua vida, e o quanto você está disposto a aceitar essa diferença. Quando nós achávamos que tinha um grupo seleto das pessoas que eram felizes, que eram os que tinham conhecimento de Bíblia, um pouquinho diferente de hoje, né? Os caras que mandam bem na Bíblia, os doutores, os da linha da boa saúde, da linha de posse. Aí é que vem Jesus e fala, sabe o quê? Felizes são os pobres. Aí você fala, poxa, mas como assim? Pobre, em qualquer era, sabe o que é? É alguém que não se consegue manter sozinho, sempre depende da ajuda de alguém, não é assim que funciona? E Jesus, na parábola aqui, ele fala, felizes são os pobres? Ele fala, felizes são os pobres de espírito. É aí que vem a radicalidade do que ele ensinou naquele sermão, naquela época, onde as pessoas ficaram maravilhadas. Porque se a gente achava que era o rico, era o que tinha posse, era o que tinha saúde, era isso, era aquilo, Jesus vem e chuta o balde. Jesus fala assim, ó, felizes são os pobres de espírito. Sabe o que isso significa, gente? Eu vou falar para vocês. Quantos de nós aqui, você já tentou orar à noite e dormiu no meio da oração? Você já tentou ler a Bíblia desde o começo, e quando chega ali em Levíticos, nas leis Levíticos, em Números, aí você já se decepciona e pula lá para os evangelhos de Mateus. E ano bíblico, quando falam de ano bíblico, você vê lá no começo da sua Bíblia, a Bíblia nova que você ganha, no batismo, não sei o que, aí a hora que você lê lá, ano bíblico. E outra coisa, quantos de vocês, como eu, já entramos na igreja, e quando vem lá, está aqui os provai e vedes, e as pessoas vêm dando aquele testemunho de pessoas que levaram a igreja, de pessoas que deram estudo bíblico, de pessoas que converteram. Aí eu e você, a gente fala, meu Deus, eu nunca dei um estudo bíblico, eu nunca levei ninguém até o tanque. Irmãos, eu falei que eu vim para dar uma boa notícia. Aqui é que está o segredo. É para você e para mim que Deus mandou essa mensagem hoje. Sabe por quê? No momento em que eu e você, a gente reconhece que não consegue, e que tudo que a gente tenta fazer é insuficiente, é aí o momento que eu e você aprende que nós somos pobres de espírito. É porque a gente não consegue sem a graça divina. É só pelo poder de Deus. Jesus olha para essas pessoas e fala assim, ó, felizes. Amém, irmãos? Felizes. Felizes vocês que tentam e não conseguem, porque de vocês é o reino dos céus. Como não ficar maravilhado com uma promessa dessa? É por isso que as pessoas reagiram daquela maneira.
uma doutrina totalmente diferente do que por muitas vezes é pregado até hoje. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente nós somos julgamos pelos cargos, pela posição dentro da igreja, pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer. E isso tem levado muita gente para fora da igreja. Eu não sei o quanto você foi rejeitado aqui dentro, eu não sei o que você já passou, mas de uma coisa eu tenho certeza: hoje Deus me mandou um carteiro para falar para você que aqui é o teu lugar. E para você que está em casa, o dia que você puder retornar, Deus está falando: eu estou contigo. Você pode ter certeza. Enquanto você se lembrar que você não consegue, é aí que Deus age. Quando a gente acaba com as nossas forças, porque a gente tenta, a gente vai, a gente acha que consegue, a hora que a gente vê que a gente é como trapo de imundícia as nossas ações, aí Deus vem e age em nós. Jesus foi o maior contador de histórias desse mundo, não foi? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar um pouco. E eu vou contar uma história para vocês. Ela está na Bíblia, essa dá para vocês acompanhar. Vocês acompanham aí, que ela está lá em Lucas, no capítulo 18, dos versos 9 em diante. Lucas, capítulo 18, versos 9 em diante. Vamos lá. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também Jesus desta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. Mais uma vez eu repito, isso não acontece hoje, né? Vamos continuar. Jesus começa lendo a história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro publicano. Fariseu, quem era o fariseu? A gente já citou hoje, né? Quem era o fariseu? Mas e o publicano? Vocês conseguem imaginar quem que era o publicano? O publicano também pertencia a Israel, irmãos. Só que eles trabalhavam para o governo de Roma. Eles eram os cobradores de impostos. Só que eles faziam parte do povo e cobravam imposto do povo. Eles eram totalmente corruptos. Se você, hoje em dia, que não é muito diferente, você vai lá e elege alguém, confiando em alguém, dá seu voto, né? Por isso que chama-se voto. Você dá o seu voto de confiança a alguém, e essa pessoa se torna totalmente corrupta. A pessoa que era para te ajudar te cobra. Você vê como não muda? Não mudou até hoje. Lembra de Zaqueu? O povo odiava esse tipo de gente. Agora, vamos dramatizar um pouquinho. Como o Carlos falou, vamos tentar contextualizar a história aqui. Vamos fazer de conta que fosse isso aqui hoje. Vamos tentar dramatizar. Quando Jesus está falando assim, 2 homens subiram no templo para orar. Pensa num homem bom de Bíblia. Pensa num cara bom. Subiu aqui para orar. Agora o outro, vamos dizer aí, como eu já falei, o seu político que você prefere odiar. Seriam esses 2 tipos de gente que subiu aqui para orar. Agora, o fariseu, posto de pé, né? Eu não vim com a gravata hoje, mas o fariseuzão, posto de pé, muda sua voz, muda sua postura, muda o seu falar. Ele começa orando de si próprio, para si próprio. E o curioso é que normalmente quem ora de si próprio, para si próprio, não depende de Deus. Para quê? Deus não existe. Ele mesmo se dá conta por si próprio, certo? Agora, o que a Bíblia fala que ele diz? Para vocês verem que não é eu que estou falando. Vocês estão aí com a Bíblia aberta. Vamos ler lá o que o fariseu diz. Ele diz o seguinte: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui, apontou para o cara que estava do lado dele. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu devolvo o dízimo de tudo quanto eu ganho.
De nada, Senhor, de nada. Olha que oração. E o publicano? O que a Bíblia fala aí do publicano? O publicano estando em pé longe, ele nem ousava levantar ainda os olhos aos céus. Batia no peito, cabeça baixa, dizendo: ó Deus, sê propício, tenha misericórdia de mim, um pecador. Como que Jesus acaba essa parábola? Jesus diz: esse desceu justificado para sua casa, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Vocês veem, existem dois tipos de religião: um do que entende o que é ser pobre de espírito, e outro que não. Agora tente imaginar, triste é imaginar que tem muita gente. Quem de nós já não pensou: ainda bem que eu não sou como esse fariseu? Nossa, longe de mim ser como esse fariseu. Mas o triste é imaginar que tem muita gente orando igualzinho a esse fariseu até hoje. É muito triste. Mas a religião do fariseu é a religião do quê? Do eu faço. Logo, se eu faço, Deus é desnecessário. Uma religião pautada no quê? Na diferença, certo? Olha o perigo que é isso. Vou perguntar de novo, né? Espero que ao eu sair dessa manhã daqui, vocês possam lembrar: poxa, ele fez muitas enquetes, mas era para eu e você refletir. Quantos de nós já pensamos em sair da igreja por motivos bem parecidos? Hoje em dia a gente tem um nome bonito para isso, né? Bullying, distinção, acepção de pessoas. Quantos de nós já pensamos em sair da igreja por motivos, às vezes até bem menores? E se eu fizesse uma lista e eu pedisse para a gente tentar colocar ali as respostas, acho que a 90%, a maior de todas as respostas seria: eu não tenho mais nem vontade de orar. Eu não estou lendo a Bíblia como eu lia antes. Eu não tenho ânimo para vir para a igreja. Você que está em casa, que gostaria muito de vir à igreja e não pode, mas tem muitos que falam assim: eu não tenho ânimo nem para ligar a internet, nem para assistir pela televisão, nem em casa, de pijama. Eu não consigo mais, eu não sei o que aconteceu comigo, eu perdi aquele primeiro amor. Está aí o erro, irmãos. Quando a gente acha que a nossa religião é pautada no que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Esse é o nosso maior erro. Em contrapartida, existem aqueles que se acham que fazem tudo certinho, numa vaidade gospel, que acha quem pode, quem não pode, o que deve, o que não deve fazer dentro da igreja. Logo, essa religião é uma religião pautada pela diferença, eu não falei? Porque o pecado do outro, né? O pecado ali do publicano, nossa, não, o pecado dele vai atingir, vai comprometer a minha santidade. Quantos de nós, até hoje, foram chamados por um parente, por um amigo, que não é da nossa mesma fé, da nossa mesma religião? Quantos de nós já não fomos chamados para fazer alguma coisa no sábado, e sabe o que muita gente faz? Eu não vou, eu não posso, vai comprometer a minha religião, eu tenho que ser diferente. Quem de nós, infelizmente, já não agiu assim? Despreparados, falta de conhecimento. Deus fala: vamos sofrer por falta de conhecimento. Aí você vai lá para os evangelhos, você lê um pouquinho, isso é um sinal que está no fim? Você vai lá para os evangelhos, aí você lê um pouquinho de como Deus agia com as pessoas. O Jesus que eu conheço, e tenho certeza que a grande maioria que conhece esse Jesus que eu conheço, como que ele agia com as pessoas? Ele andava com que tipo de gente? Ele veio nesse mundo para andar com que tipo de gente? Ele ia a festas, ele era julgado, ele andava com prostitutas,
com mendigos. Com certeza, no mundo de hoje, se ele morasse em São Paulo, aonde que era um dos lugares que Jesus mais estaria? Lá na Cracolândia. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Como eu falei que às vezes a gente julga o fariseu, a gente não está preparado para esse tipo de religião nem até hoje. A gente tem que mudar a nossa percepção da realidade. Muitos de nós, eu me incluo, muitos de nós nos denominamos cristãos, mas será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus fala, ide e faça o mesmo? Por quantas vezes você se lembrou do próximo, que é recriminado, que sofre muitos tipos de rejeições? Você já parou para usar do seu tempo? Eu não sei se você tem um idoso em casa. Com todo respeito à minha mãe querida, eu não sei, a minha irmã falou que ia estar assistindo. E se ela ia estar assistindo, acho que minha mãe ia estar do lado. Mas com todo respeito à minha mãe querida, eu tenho uma senhora idosa em casa. Minha mãe tem 85 anos. E eu não sei se acontece igual com você, que tem um idoso em casa. Ele conta a mesma história para vocês, às vezes no mesmo dia, por no mínimo 8 vezes. Quanto do seu tempo, do seu cristianismo, do seu amor, você está disposto a usar com esse tipo de gente? Você já parou para pensar nisso? Jesus não ia falando de religião para as pessoas. Ele pegava as pessoas carpindo, ele ajudava a carpir, ele dava o sustento físico primeiro para a pessoa, ele alimentou a multidão, certo? Que não é o foco de hoje, mas Jesus alimentou uma multidão. Depois, ele ensinava o que era religião. Então, que a nossa religião não seja uma religião do sou diferente, que a gente tem que colocar na posição de igual. Uma coisa que eu achei muito bonita, Jesus, se ele tivesse se preocupado com a sua imagem, ele não teria descido do céu para se misturar com o nosso pecador. Já pensou se Jesus viesse se preocupar com a imagem dele? Que é o que muitos de nós fazemos até hoje. Agora isso aqui é uma frase de um pastor, isso aqui não é meu não, mas olha que bonito isso. Mas o movimento da encarnação não é Deus descendo no mundo para ser diferente, mas Ele descendo do céu para a terra para se fazer igual. Olha que lindo isso. Deus veio aqui para se fazer igual. E lá em Filipenses 2:8 fala, que Ele se esvaziou da sua forma divina, se transformou em forma humana. Sabe para quê? Para a hora que eu e você achar que a gente não consegue, lembrar que Jesus falou assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente só vai vencer em nome de Deus. Jesus fala, vai e faça o mesmo. E aí eu repito, no momento em que eu e você reconhece que eu não consigo, nós percebemos que todos somos pobres de espírito. Olha que graça, olha que bênção que é isso. E quando você percebe que o adúltero, o viciado, o bandido não consegue, se você for realmente um cristão verdadeiro, você vai lá visitar, como a Bíblia fala, aqueles que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizesse. Eu tive o privilégio de um dia conversar com um rapaz, um olhador de carro, que eu tenho uma loja em Calcaia, e tem aqueles flanelinhas, que normalmente a gente não gosta daquele tipo de gente. Está vendo? Está vendo? Eu fui lá um dia e fui bater papo. Eu não sou melhor do que ninguém não, gente. Foi o acaso. Não estou contando isso como mérito, não. Eu fui lá e fui bater papo com o apelido dele, com todo respeito e carinho, era Negão. Um negão desse tamanho, gigante. Ele batia nas minhas costas, me chamava de irmão. Aí, ó. E aí, irmão? Todo dia. Aí um dia eu falei, Negão, pô, cara, se eu tivesse a metade da sua força, rapaz do céu, não sei nem o que eu faria da minha vida. O que pegou, Negão? Você está nessa aí? Se eu contar para você, cara, eu tinha família, eu tinha esposa, eu tinha filhos. Eu não vou dar detalhe aqui para não... Mas resumindo, ele perdeu a esposa, porque a esposa perdeu a cabeça. Os adultos já entenderam. Aí ele perdeu o gosto pela vida. Ele se sentia rejeitado, discriminado. E aí eu falei, pô, mas o que eu posso fazer para te ajudar, cara? Não dá para recuperar isso aí? Não dá, cara. Eu estou longe. Eu já fui longe demais. Eu perdi o respeito próprio. Falei, não, cara, não é assim não. Cara, quando você nasceu, eu nasci, o meu pastor nasceu. Cara,
nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, cara. Deus veio nesse mundo para dar uma segunda chance para esse tipo de gente. E eu falei para ele, o que falta? O que eu posso fazer para você, para te ajudar, cara? Eu gostaria de voltar para casa, Beto. Eu gostaria de ver meus filhos. Falei, vamos fazer o possível, cara. Olha, gente, confesso a vocês que ironia do destino, o negão sumiu. Eu só tive essa chance de falar para ele que ele era um filho de Deus. E peço a Deus para que Deus tenha tocado o coração dele, que quem sabe ele voltou, não deu tempo de saber de que cidade que ele era. Mas é essa religião pautada na igualdade, gente. Eu já falei, não sou eu não, por favor, não olhem para mim, o foco aqui é a mensagem. Se a gente fizer pelo próximo o que a gente gostaria que fosse feito pela gente, se a gente ouvir o idoso, se a gente ouvir a criança, se a gente tentar usar a psicologia com o adolescente, os hormônios estão lá, borbulhando na flor da pele, e a gente não tem paciência e perde a linha. A gente tem que ser mais amoroso, porque Deus veio nesse mundo para dar amor. Agora, quando isso acontece, pela misericórdia de Jesus, nós reconhecemos que todos somos iguais e não como diferentes. É por isso que a religião do publicano é diferente. Ela é baseada no que Deus faz, não ele faz. Porque quem faz em nós o nosso querer? Quem é que faz em nós o nosso querer? É Deus. Você levantou, você está disposto, você veio aqui porque o que? O Espírito Santo te tocou. Eu sei que tem crianças que falam assim, eu vim aqui porque minha mãe me trouxe, eu sei disso, eu respeito. Mas a grande maioria veio aqui porque o Espírito Santo nos tocou. A oração do publicano, eu estou finalizando, pessoal. A oração do publicano é uma só. Tenha misericórdia de mim. Quando nós pedimos a Deus para que Ele use e haja com misericórdia, é que a gente percebe que a gente é insuficiente, a gente é carente de misericórdia, pobre e precisamos do quê? De ajuda. Eu não falei que o pobre é aquele que sempre precisa de ajuda? E nós agora, quando a gente pede pela misericórdia de Deus, é aí que Deus fica feliz. Porque a gente entende que nós somos os pobres de espírito e precisamos de algo superior. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, eu posso até chocar alguns aqui. Imaginem se a nossa Bíblia tivesse que ser resumida ao Sermão da Montanha. Como seria a nossa comunidade hoje? O que vocês acham que seria da mesma forma que a gente está vendo aqui todas as pessoas bem arrumadas, num traje bem parecido? Ou ela estaria cheia de pessoas bem diferentes do que nós hoje? Se a gente exercesse o pobre de espírito, o que o Sermão do Monte vem nos apresentar hoje. Sabe por que esses bancos estariam cheios? A gente sabe da limitação, a gente sabe das regras da saúde, a gente sabe de tudo. Mas de via de regra, sabe por que os bancos das nossas igrejas estariam mais cheios? Porque eles entenderiam que a nossa comunidade não zela pela diferença, ela zela pela igualdade. Jesus fala o quê? Vinde a mim do jeito que você está. Ele não fala fique aqui do jeito que você está. Jesus só quer que a gente traga as pessoas até Ele. É essa a missão que Ele deu aos discípulos, ir de pregar o Evangelho a todo povo, língua e nação. E aí eu não quero pesar na sua, porque eu já falei, a gente é feliz porque não consegue, mas eu não estou falando que a gente também não tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte sim, Deus faz a dele, a gente tem que fazer a nossa parte sim. Mas só que diante de Deus, todos nós somos iguais. Precisamos aprender a tratar as pessoas com igualdade. Independente de crença, religião, fé, posse, saúde, doutrina de saúde. A religião da Bíblia é do Deus faz, não a gente faz. Eu vou concluir, irmãos, de uma forma bem simples e rápida. Eu confesso a vocês que o Sermão da Montanha daria uma semana de oração. Mas eu tenho que concluir, o nosso tempo aqui é curto. E eu vou concluir de uma forma bem simples e rápida. E eu falei que o meu desejo nessa manhã seria para você que está aqui. Eu devo estar falando para alguém que está em casa que está triste. Uma pessoa que chora pelo seu problema. Eu sei que você sabe que eu estou falando para você. Eu não posso citar o nome aqui. Eu falei para você que a mensagem hoje seria para você também. E eu vou concluir isso aqui porque Jesus, Ele nos ensina que as bem-aventuranças são condições internas. Não vem de nós, vem de Deus.
Só que nós só vamos conseguir ser pobre de espírito quando a gente aprender o que é altruísmo. A gente se preocupar com o outro, se colocar na posição do outro, a despeito de. Vamos concluir dizendo: bem-aventurados os que choram. Por quê? Serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque quem chora e percebe que não consegue se torna o quê? Manso. Ele percebe que ele não tem mais força. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E quando você se torna manso, Deus fala o quê? Eu não sei qual que é o seu difícil, mas tem muita gente que o difícil dela é levantar e não ter o que dar para os filhos. Eu não sei se você já passou fome. Eu não passei fome, mas eu confesso a vocês, eu já passei muita vontade. Eu já dividi literalmente um ovo com 2 irmãos. Eu já dividi um copo de quiçu com metade de cada um. Não passei fome, mas eu já passei muita vontade. E a Bíblia tem uma promessa aqui, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, porque serão fartos. Numa sequência, olha como Deus é perfeito. Numa sequência ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque quando que a gente vai conseguir fazer toda essa lista aqui, ó? Quando a gente tiver um coração limpo, um coração puro, baseado no que Deus faz, não no que eu faço, porque eles verão a Deus. Quem quer ver Deus aqui? Presta atenção, ó. Bem-aventurados os puros de coração. Não julgue para não ser julgado. Pense no outro, se coloque no lugar do outro. Agora, para nós aqui, a gente quando tenta, vai orar, dorme, vai ler a Bíblia, não consegue, ano bíblico não consegue trazer ninguém. Olha o que Deus fala aqui para vocês, para mim. Bem-aventurados os pacificadores, porque a gente só consegue ter paz quando a gente está em paz. E a paz que Deus promete para nós é: a minha paz vos dou, é a paz de Deus, não a paz do mundo. E aí a gente se torna um pacificador, porque a gente vai lá para apaziguar. Quando um fariseu, às vezes, por falta de conhecimento, erra, e a gente tem que estender o braço para ele também, porque ele ainda não percebeu que para ele herdar o reino do céu ele precisa ser pobre de espírito. A gente não pode julgar nem o fariseu. E a maior de todas: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a gente poderia passar o dia falando disso aqui hoje, mas o meu desejo nessa manhã é que eu e você possamos ter aprendido o verdadeiro sentido do que é ser um ser humano pobre de espírito. Que a gente possa sair daqui hoje mais feliz. Que essa mensagem seja para você que está aí, ó, que luta, que tenta, que erra, mas olha lá, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi também uma vez com um amigo meu que um homem, eu falo muito isso com a minha esposa, existem a versão feminina de vocês, né, que é um universo totalmente diferente, respeito muito, amo, mas numa versão masculina, o homem, o machista, diz que ele só pode olhar para baixo para um outro homem, sabe quando, irmãos? Quando for para estender a mão para ajudar a levantar. Ninguém tem direito de olhar para o outro de cima para baixo. Que possamos ser como Jesus veio aqui, pobres de espírito. Que a gente lembre disso, irmãos, que a gente guarde isso para o resto das nossas vidas. Porque a promessa é: deles será o reino dos céus. É o meu desejo e é o meu pedido nessa manhã. Que Deus nos abençoe.
última vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar, se afirme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Som. Me perdoe. Eu fico tocado porque eu tive o privilégio de ter um berço religioso. Eu tenho prometido não chorar mais. Mas hoje foi difícil. Sabe por que eu choro? Porque eu tenho amigos que eu gosto muito e não tiveram esse privilégio ainda. E eu quero estar com eles no céu. Tenho familiares que ainda não receberam essa mensagem. E eu tento, eu oro, eu dobro o joelho. Mas o que me deixa mais triste é saber que muita gente tem a oportunidade e não aceita. Então, tenho amigos aqui dentro da igreja que sabem o carinho que eu tenho por vocês. Vocês sabem para quem eu estou falando. Tem pessoas que eu oro. Eu tenho uma caixinha de oração. Eu oro por muita gente. Eu sei que eu tenho que orar mais por mim, porque se eu não tiver força, eu não consigo orar pelo próximo. Mas o que mais me dói é os meus amigos. Eu falo, eu tento, e eles não tiveram esse privilégio. Mas hoje eu vou sair daqui feliz. Pode ser contraditório. Eu estou chorando, mas a gente não chora de felicidade? Eu estou chorando. Mas eu prometi que a gente ia sair mais feliz. Sabe por que eu vou sair feliz aqui? Porque a Bíblia nos ensinou hoje que felizes são os que choram, porque serão consolados. Então, para você que está passando dificuldade, meu irmão, vai chegar a sua hora. Deus prometeu, para tudo tem um tempo. Eu respeito você, se quiser ficar, fique do jeito que você está, mas quem me conhece sabe, eu não consigo. A Bíblia também falou hoje, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então eu vou me colocar na posição de joelho, porque eu não consigo, neste púlpito, diante
da grandeza do Senhor que se encontra aqui presente, eu vou me colocar de joelho para fazer a oração final. Fique como você quiser. Santo Deus e amado Pai, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer o tamanho do seu amor por cada um de nós. Em particular, meu Deus, obrigado pela família em que eu nasci, a família que eu fui criado, a maneira como o Senhor conduziu a minha vida. Eu já pude testemunhar aqui, Senhor, porque eu já tive na mira de bandidos, aonde o Senhor permitiu que eles pudessem quase tirar a minha vida, para que o Senhor pudesse dar a minha salvação, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor trouxe todas essas pessoas que estão aqui, as que estão em casa, que se dispuseram também a ouvir a mensagem pela manhã. Que o Senhor possa dar a elas, meu Deus, o conforto que o Senhor está me dando agora. O conforto da promessa que nós vamos, não só como está na Bíblia, no lugar aonde mana leite e mel, aonde os rios vão ser de cristais, aonde as ruas vão ser de ouro. O meu filho Eduardo, que eu já mencionei aqui, quando ele era pequeno, ele falava que ele não via a hora de chegar no céu para brincar com os leões. Quando ele era pequenininho, ele falava desse jeito. Com os jacarés. Mas nós sabemos, Senhor, que tudo isso vai ser muito bom. Mas o melhor de tudo, Senhor, vai ser podermos estar diante da presença do Criador. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor escolheu nos criar. O Senhor escolheu morrer por cada um de nós. O Senhor se fez pobre. O dono do universo se fez pobre. Muito obrigado, meu Deus, porque nós somos pobres, sim. Pobres de espírito, de julgamento, de discernimento. Molda em nós, Senhor, o seu caráter, molda em nós o seu querer. Para que ao sairmos daqui, para que você que está em casa, ao finalizar esta mensagem pela manhã, possa se sair e se sentir grato por fazer parte de um grupo que não é pautado pela diferença, mas é um grupo que é pautado pela igualdade. Molde em nós o seu querer, Senhor. Tira de nós toda arrogância, todo o pecado. Sabemos também que as nossas ações são como trapos de imundícia. Mas como a mensagem musical que foi efetuada aqui agora, Senhor, faça com que a gente mergulhe a 7ª vez, se for preciso. Que a gente não desista de nenhum dos nossos amigos. Mas, por favor, Senhor, não desista de nós. Que possamos todos um dia estar diante da grande mesa do Teu trono sagrado. Tudo isso te pedimos, meu Deus, não porque haja mérito em nenhum de nós. Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.